Irmão do Jorel. O Irmão de Jorel é um desenho brasileiro criado pelo Juliano Henrique, produzido pela Copa Studio, com a parceria da Cartoon Network. Um pequeno resumo sobre o desenho. A história se passa no final dos anos 1980 e acompanha o caçulo de uma família excêntrica, que vive à sombra do seu irmão mais velho e super popular, o Jorel. Agora que eu já expliquei sobre o desenho, vamos embora pro vídeo. Vamos imaginar um cenário. Imagina um cenário onde o irmão do Jorel foi possuído por uma entidade que acaba matando todas as pessoas ao seu redor. Bem, essa é a história do Jorel Ratchmer. Jorel Ratchmer é tipo uma Nanoguiorra do irmão de Jorel que eu acabei inventando e postei aqui no YouTube e no TikTok. Nesse vídeo eu vou pelo menos tentar explicar a história desse Nanoguiorra. Irmão de Jorel Ratchmer, no total tem 6 ou 7 episódios e geralmente os vídeos revelam imagens pesadas e geralmente os vídeos revelam frases ou poemas para revelar a história. Sem mais enrolação, vamos começar. No primeiro episódio do Nanoguiorra, começa com uma abertura do irmão Jorel, normalmente, só que tem umas porém, a imagem começa a piscar preta. Irmão do Jorel, livro também. E Jorel é irmão do Jorel, irmão do Jorel. De repente aparece uma imagem da Lara olhando pra tela, que aparece uma frase, onde está o irmão de Jorel. Do nada aparecem imagens do cenário do desenho, com um glitch na tela. Assim, a tela fica preta e aparece a Lara na imagem. E logo em seguida aparece uma coisa impressionante. Assim, o irmão de Jorel do nada surge na tela, só que tem algo de errado. Ele está com olhos pretos, quando de repente chega perto da Lara e mata a Lara. Do nada aparece um grito na tela e aparece o irmão de Jorel dando um jump scare. Que aparece uma frase na tela que diz o seguinte, Ine Kurt, que em português significa eu sou Deus. De repente a cena é cortada e aparece o coco mágico, que de repente solta uma frase subliminar. Só que no vídeo original, a frase ou o som tá invertida ou tá em inglês. Revivo de Nariukizuomo, Exix admio de função. Remédio Sarokuzaf, Onisexia habilidade Diknia. Ravlazinha Nevuvaf Rope, Rodaninha Tuximelgua, Halaf Asemokizova, Odenha de Soyek Soluço. Hatie do Sil Reukuane, ou Procruis Bomotiagmusamu, Harixera Kinet Uninemu, Oruxiotrau Clodoiknelisuene. O som do vídeo original tá em inglês. Se você pegar a frase do personagem e colocar o português, fica essa frase. Do silêncio do quarto escuro, o menino tenta respirar. Uma sombra tomou seu corpo e não quer o deixar. Os olhos cheios de medo, a voz começa a falhar. Alguém escuta minha dor? Por favor, venha me salvar. A entidade ri baixinho, faz o coração tremer, mas no fundo ainda existe a luz querendo viver. Uma das frases fala que uma sombra tomou seu corpo, que pode indicar pela primeira vez que o irmão de Jorel sim foi possuído. Nos textos fala o seguinte, alguém escuta minha dor? O que pode indicar que o irmão de Jorel está pedindo ajuda. No próximo vídeo revela o Nico e o Jorel, que na frase o Nico fala, Jorel, você sabe onde está o irmão de Jorel? E o Jorel fica em silêncio. Jorel, eles apareceram há 2 semanas. Jorel fica em silêncio. Nico tinha falado que o irmão de Jorel tinha desaparecido há 2 semanas, o que pode indicar que nesse período de tempo, o irmão de Jorel pode ter sido possuído nesse tempo. De repente aparece o irmão de Jorel acorrentado ou amarrado numa cadeira, enquanto uma voz assustadora fala no fundo.
A voz estava falando alguma coisa quando de repente aparece o irmão Jorel com olhos pretos assustador. E no fundo da boca dele dá a reparar o irmão Jorel acorrentado, amarrado dentro da boca da criatura. Eu tomei o corpo daquele garoto como minha nova pele, agora o mundo verá o verdadeiro Deus surgir das sombras. Tudo o que era luz será engolido pelas trevas e até a criação divina vai se curvar diante do meu nome. Dentro do menino, algo abriu os olhos. Não era humano, não era alma, não era vida. Uma voz rastejou por sua garganta, fria como um pombo esquecido. Eu não vim do céu, vim do vazio antes da luz existir. Tomarei cidades, queimarei esperanças, e farei do mundo um altar de sombras. E enquanto o garoto chorava em silêncio, a criatura sorria por trás de seus olhos, porque cada oração dita naquela noite era apenas mais um passo para a escuridão. Eu tomei o corpo daquele garoto. Com minha nova pele, agora o mundo verá o verdadeiro Deus surgir da sombra. No vídeo, a própria entidade fala que ele possuiu o irmão Jorel. E ele fala que o mundo verá o verdadeiro Deus surgir da sombra, o que pode indicar que a criatura tem complexo de um Deus e ele quer dominar o mundo. Pelo que ela disse, provavelmente a entidade ela quer dominar o mundo e quer trazer o mal para o mundo. Outra coisa que dá para reparar é o irmão Jorel preso dentro da boca da criatura, o que pode indicar que o irmão Jorel está consciente dentro da criatura, vendo tudo ao seu redor na visão da entidade. No próximo vídeo vai focar na Lara, que vai focar provavelmente a consciência ou até depois da morte da Lara do primeiro vídeo anterior. Desde pequenos, lado a lado, dois amigos no mesmo caminho, riam sob o céu estrelado, como irmãos sem destino sozinhos. Dividiam sonhos e segredos, correndo pelas ruas da infância, sem saber que o medo, em silêncio, crescia dentro da distância. Numa noite fria e sem lua, algo sombrio tomou seu coração, os olhos perderam a luz pura, e nasceu ali a escuridão. Os amigos chamou pelo nome, tentou trazer sua alma de volta, mas a entidade cobriu sua mente como corrente revolta. E entre lágrimas e gritos, o sangue caiu sobre o chão, o amigo tirou do outro o último pedaço do coração. Depois, sozinho no vazio, o possuído voltou a chorar, pois percebeu tarde demais que jamais poderia voltar. Os laços da vida foram quebrados, separados pela dor cruel. Dois amigos unidos na infância, agora distantes entre o céu e o inferno. No começo do vídeo, obviamente, o começo das frases é sobre o irmão Jorel e a Lara. Eram dois amigos inseparáveis. Só que quando provavelmente o irmão Jorel foi possuído, a Lara tentou trazer o irmão Jorel de volta. Mas já era tarde demais. O irmão Jorel já tinha sido possuído. Do nada aparece a Lara na tela olhando pra gente, que aparece uma frase: Lara, te olha olhar que te perturba, é como ela estiver te pedindo sua ajuda. Depois disso aparece um grito na tela e aparece uma imagem da Lara toda distorcida. Nesse momento aparece a Lara toda distorcida, com carne e sangue nos olhos e no rosto. E de repente aparece um som de uma menina chorando, com um monstro gritando, rugido, e aparece alguma coisa mastigando. E o que dá pra entender que provavelmente o irmão Jorel tá comendo a carne da Lara. Você pode tentar desligar a tela, mas não vai adiantar. Um por um, todos os seus personagens favoritos vão desaparecer. E quando o último cair, eu vou estar esperando por você. A frase fala que não adianta desligar a tela. E também a frase fala que ele vai fazer todos os personagens desaparecer. E quando o último cair, ele vai atrás de você.
Isso pode indicar que o irmão de Jorel possuído pode quebrar a quarta parede e ele sabe que é um desenho. Logo em seguida aparece a imagem de alguns personagens do irmão de Jorel. Logo em seguida aparece uma logo do desenho Irmão de Jorel e aparece o próprio Irmão de Jorel possuído na tela. No final do vídeo, mostra o irmão do Jorel possuído olhando para a tela, quando de repente aparece um som de um monstro com o som de pessoas gritando. O que dá para entender que pode ser que o irmão de Jorel tá matando os personagens dentro do desenho. Cidades e prédios em ruína, o mundo em trevas, o mal tomou conta da obra de Deus. O ar está queimando como enxofre, os animais estão em extinção, a iluminação está com a cor de sangue. Um monstro caminhou pelos céus em ruína, derrotou os anjos, tomou suas asas como troféu e roubou sua glória, deixando apenas silêncio onde antes brilhava a luz. Após o irmão de Jorel matar os personagens, provavelmente ele dominou o mundo. Então, você lembra que no vídeo anterior ele tinha falado que quando o último personagem cair, ele vai atrás de você? Então vem aí a pergunta, quem é o último personagem? De repente aparece o Jorel. Do nada o Jorel vê o corpo do Nico. De repente Jorel entra em espanto. De repente aparece uma frase. Atrás de você. Assim aparece o irmão de Jorel possuído atrás do Jorel. No próximo vídeo aparece o Jorel. Só que tem alguma coisa de errado com ele. No vídeo original ele tá com uma censura no rosto e aparecem algumas frases subliminares na tela. Você já se perguntou o que você precisa para ser popular? Precisa de dinheiro? Poder? Talento? Você já pensou que para ser famoso você precisa de ser humano? Sem eles você não tem olhos para te olhar. Se você tá sozinho você não é nada. Não tem ninguém te olhando agora, não é? Você já pensou que você sendo popular perdeu todos os que te olhavam? Você perdeu fama, perdeu sua família. E agora, você tá sozinho com seu pecado com o monstro. Que agora está controlando o corpo. O corpo de que era sua sombra. Agora você tá sozinho. Nos vídeos aparecem algumas frases falando que para você ser famoso, você precisa de pessoas e de olhos para te olhar. Sem olhos você não é nada. Para quem conhece o irmão de Jorel, sabe que o Jorel é o irmão do meio, um pouco mais velho que o irmão de Jorel. E ele é o aluno popular da escola. Você lembra que no começo do vídeo, o irmão de Jorel, possuído, tinha matado os personagens? Nesse contexto, o Jorel tá sozinho.
Se você não tem olhos para te olhar, você não é nada. Nessa fase pode indicar que para você ser famoso, você não precisa só de dinheiro, poder ou fama ou algo do tipo. Você precisa de ser humano para te olhar. Mas o Jor-El estava sozinho porque o irmão de Jorel possuído matou seus amigos, seguidores e principalmente sua família. E aí vem a pergunta, por que o irmão de Jorel possuído não mata o Jor-El? Então, no começo da frase fala o seguinte, você tá sozinho com seu pecado com um monstro. Mas a pergunta é, qual pecado é que tá falando? Se lembra que eu falei que o Jor-El, ele é o personagem popular dentro do desenho? Então, tem uma teoria que eu inventei, que não é nem teoria na verdade, que pode ser que nesse contexto do Ananguior, o pecado do Jor-El é o pecado do orgulho. Eu não estou falando que o Jor-El cometeu esse pecado, só que se você for parar para analisar, isso faz uma referência. E tudo que o irmão de Jor-El possuído fez nesse Ananguior é como se fosse o castigo do Jor-El. Porque nesse contexto, se você tem pessoas, você é tudo, mas se você não tem ninguém, você não é nada. Porque viver sozinho, sendo torturado, sem ninguém para te ajudar com uma criatura com o corpo do seu irmão, que é a sua sombra, é pior que a morte. Bem, essa é a história do Jor-El Ratchmer. Bem, eu tentei explicar muito um pouquinho a lore do Ananguior. Eu não sei se eu expliquei muito bem as coisas, se você entendeu um pouquinho, mas eu espero que eu tenha ajudado a entender um pouco a história. Espero que você tenha um bom dia e falou!